Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou tratar aqui com vocês de duas empresas, mas que no final das contas acaba sendo uma única, que é a Gerdau, com o código GGBR. E claro, eu vou tratar ali da holding, que é a metalúrgica Gerdau, que é a Goal. Então, nesse vídeo eu vou tratar basicamente de três aspectos que para mim são fundamentais para que você compreenda os resultados dessa empresa. Primeiro, claro, bem rapidamente um pouco da história, um pouco da onde essa empresa veio. Depois eu vou literalmente para os resultados deste primeiro trimestre de 2023 e no final vou falar um pouco dos resultados em relação aos seus dividendos e aquilo que já foi anunciado para pagamento. Então, se você quer saber de tudo isso e muito mais, fique comigo para logo após o evento. Então, vamos para o vídeo. Bem, trazendo vocês aqui direto para minha tela, eu quero passar rapidamente. É algo bem interessante porque eu particularmente não tinha essa noção, apesar de saber que essa empresa já era antiga na Bolsa de Valores, ou pelo menos tinha uma história muito longa nela já. É uma empresa que foi criada em 1901, ou seja, ela tem mais de 120 anos ali de existência. Era uma empresa que ela nasceu basicamente ali produzindo pregos. E desde então ela vem se aperfeiçoando e desde então ela é considerada uma das principais fornecedoras e produtoras de aço que nós temos. Então, onde que essa empresa está muito presente? Por exemplo, na construção de casas, de prédios. Claro, nós estamos falando aqui também de questões de infraestrutura. Por exemplo, ali aqueles vergalhões de aço que vão em pontes, que vão em prédios, que vão em diversos outros mecanismos de infraestrutura, estão diretamente relacionados com a Gerdau. Então, é uma empresa que ela está presente em diversos aspectos, desde ali do mínimo, talvez que seja a construção de uma casa no interior bem pacata, até, por exemplo, a construção de uma rodovia ali, em que em algumas pontes ali vão diversos e diversas toneladas de aços aqui, que provavelmente é a Gerdau que fornece. Bem, tendo essa noção de que se trata de uma empresa com um histórico bem longo na Bolsa de Valores, eu quero trazer para vocês um pouco aqui dos fatos relevantes dessa empresa, mas antes eu quero apenas passar pelo histórico de cotação dessa empresa, para que a gente tenha uma noção de quanto que ela cresceu nesses últimos tempos. Então, ela estava ali numa cotação mais ou menos de R$10, 12, ficou lateralizando de 2018 até ali o comecinho de 2019, até meados ali de 2019, ela ficou mais ou menos nesse preço. Claro, nós sabemos ali que houve a pandemia, que houve ali, claro, toda essa questão bem específica que nós já sabemos, e que essa empresa bateu vamos dizer assim, uma menor cotação de R$ 7,40, mas desde então decolou e conseguiu bater patamares ali de quase R$30, gerando uma valorização de cravados 300%. Então, nós podemos ver aqui que se trata de uma empresa que tem demonstrado que os resultados ao longo de diversos anos têm sim se mostrado vencedores. Agora, olhando para uma questão de dividendos, nós vamos olhar aqui rapidamente, só para a gente olhar um pouquinho do histórico, é desconsiderar que os anos de 2021 e 2022 foram relativamente atípicos aqui para essa empresa, afinal de contas, olha só a margem de dividendos aqui que nós temos, mais de R$3 que foram pagos em cada um desses anos. Se olharmos para algo muito mais próximo do que a história dessa empresa, eu particularmente ficaria aqui com seus 30 centavos, 40 centavos no máximo, claro, olhando aqui para um histórico bem mais distante, ali em 2008, 2007, nós tivemos ali 60, 65 centavos de dividendo por ação. Bem, não estou querendo dizer que a empresa desde então ela não evoluiu, não fez nada. Na verdade, nós vamos olhar na questão da lucratividade dessa empresa e olha só, ela trouxe por alguns períodos aqui um certo prejuízo. Então, naturalmente, essa empresa ela não iria conseguir mostrar para nós tanto uma questão de dividendos como uma questão de lucratividade. Agora, se olharmos aqui para 2021 e 2022, a lucratividade ela disparou, tanto é que ela ficou aqui na casa de mais ou menos uns 15 a 16 bi de lucro. Então, é uma empresa que realmente ela trouxe uma margem muito boa e um resultado operacional bom também. Agora, é de se preocupar se esses resultados eles vão se manter ou não, e é basicamente isso que eu quero trabalhar com vocês nos resultados aqui dessa empresa. Então, vamos a eles. Olhando aqui para os resultados, vamos olhar para o que é importante. Primeiro, a questão do volume de vendas. O volume de vendas em relação ao primeiro trimestre de 22, que foi lá basicamente um período que nós tivemos dividendos muito bons, eles se mantiveram bastante em linha. Claro, houve aqui uma queda, mas essa queda eu particularmente não considero tão expressiva, de 2,5%, considerando que do quarto tri de 22 para cá,
nós tivemos um aumento de 11,5% em relação ao seu volume de vendas. Agora, a sua receita líquida, ela caiu efetivamente aqui 7,2%, o que, claro, pode denotar para nós que neste período nós teremos dividendos, sim, ainda muito grandes, mas não tão generosos como foram aqueles lá atrás. Afinal de contas, se nós fizermos uma projeção aqui de 20 bi de receita líquida para 18, claro, vai haver uma redução ali nos seus dividendos, talvez você não receba seus R$3, mas alguma coisa em torno ali dos seus R$1,50, R$2, essa empresa sim tem condições de pagar. Agora, vamos olhar para indicadores que eu particularmente acho extremamente importantes, e aquele livro lá atrás, que é do Warren Buffett, ele diz para mim basicamente que os indicadores que eu devo principalmente olhar são a margem líquida da empresa e seu lucro líquido. Então, indo exatamente para esses indicadores, vou até aumentar um pouquinho mais aqui para vocês, para que a gente possa conferir. Nós estamos falando de uma queda no seu lucro líquido de quase 19% em relação ao primeiro trimestre de 22 com o primeiro trimestre de 23. E claro, olhando para o quarto tri de 22 para o primeiro aqui de 23, nós vamos perceber um aumento aqui na sua lucratividade de quase 80%. Então, André, o que está acontecendo com essa empresa? Essa volatilidade dela está relacionada ao quê? Bem, se nós mantivermos a linha do que eu comentei com vocês aqui em cima de uma receita líquida estável, o que a gente deve olhar? A receita líquida, vamos dizer de uma certa maneira, é tudo aquilo que a empresa ela consegue vender, já extraído ali um pouquinho de algumas despesas operacionais. Então, depois que a gente entende isso, a gente precisa saber o quanto que dessa receita líquida já vem para a gente como forma de lucro. E para a gente saber o quanto que isso é traduzido em lucro, a gente precisa saber a margem líquida. Então, eu vou melhorar um pouquinho aqui para vocês. Olha só que interessante, e a gente pode fazer essas contas. Se eu tinha 20 bi e 330 milhões aqui como receita líquida, e eu tinha uma margem líquida de 14,5, então a minha lucratividade é de quase aqui 3 bi. Melhorando um pouco. Desses 20 bi, eu consigo reter como lucro 14,5. Esses 14,5, eles representam, né, portanto, ali os seus 3 bilhões. Então, mantendo uma lógica aqui de que a receita líquida ela se manteve praticamente estável, com uma diferença aqui de 2 bilhões, que claro, eu sei que é muito dinheiro, mas ainda assim para essa empresa é algo relativamente normal em relação à oscilação, o que a gente deve olhar primordialmente? Aí eu vou até mudar a cor aqui para a gente enxergar, que é a sua margem líquida. Por quê? Ali no quarto tri de 2022, nós tivemos uma margem líquida basicamente menor e pela metade, porque nós tínhamos ali 14,5 e chegamos a 7,4 de margem líquida, e já para o primeiro trimestre aqui de 22 nós subimos para 12,7% em relação à sua margem líquida, gerando, portanto, uma lucratividade real, ou seja, um lucro que vai vir para o bolso do acionista de 2 bi 388 milhões de reais. Então, efetivamente, se trata de uma empresa, que tem uma margem líquida acima de 10%. Então, isso já passa no meu critério, claro, individual, de ser uma empresa boa para eu investir, para eu primeiro centrar meus olhos ao que essa empresa faz. Segundo, de acordo com o livro, a margem líquida acima de 10, ela significa pelo menos duas coisas, e eu venho repetindo isso nos meus vídeos para deixar bastante claro. Primeiro, que existe uma certa barreira de entrada para esse tipo de negócio, e segundo, que a empresa ela consegue operar de forma ótima, ou seja, ela consegue fazer com que as suas operações, aquilo que ela ganha em relação às despesas que ela tem, eles consigam convergir de uma maneira tão eficiente que eles conseguem traduzir isso em lucros. E lucros acima de 10% em relação àquilo que eu produzo significa que a empresa é muito perene, porque esse lucro líquido ele já tem descontado, e aqui é muito importante, já tem descontado o EBITDA. Porque o EBITDA, para mim, ele não é um indicador interessante, a não ser que você seja um banco ou o governo. Por quê? O EBITDA ele fala basicamente dos ganhos antes dos impostos e dos juros. Então, quem paga impostos ou quem recebe esses impostos é o governo. Então, se você não é governo, não tem por que se preocupar. Se você não é banco, ou seja, não vai receber os juros, você também não precisa se preocupar com o EBITDA. Agora, o único indicador que para mim é interessante associado ao EBITDA é a dívida líquida sobre EBITDA, porque a dívida normalmente está atrelada a algum pagamento de juros ou alguma debênture que ele tem que pagar, e aí os juros e a dívida líquida aqui, elas conseguem conversar de uma forma muito boa. Então, voltando aqui para o que eu falei, eu vou até apagar para a gente retomar esse
raciocínio, porque eu acho extremamente importante você ter essa noção, é de que o lucro líquido, por mais que ele tenha caído, ele teve sim, olhando para a empresa como um filme, ela teve sim uma queda, mas também teve depois uma recuperação bastante robusta. Portanto, saímos ali de 7,4% de margem líquida para quase aqui os seus 13%, gerando quase aqui 1 bi a mais de receita. Então, isso aqui é muito importante para você enxergar a empresa como um organismo vivo que passa por baixos e altos, e hoje ela está apresentando para nós no primeiro trimestre de 23 um resultado extremamente excelente. Bem, olhando aqui para mais indicadores, eles colocam alguns destaques aqui do período e eu vou trabalhar alguns desses aqui com vocês, só para que a gente tenha uma noção um pouco melhor do que a empresa tem nos mostrado de eficiência, o que ela tem melhorado. Bem, olhando aqui para a receita líquida, nós vamos olhar efetivamente aqueles quase 19 bi, então 5,1% na comparação com o último trimestre. Então, como eu comentei, a empresa, por mais que lá no primeiro trimestre de 22 ela tenha caído a sua receita líquida, em comparação, claro, com esse primeiro trimestre de 23, olhando a empresa como um filme, olhando para o quarto trimestre, que é uma aproximação muito melhor do que a empresa ela tem mostrado de entrega de resultado, hoje ela traz algo bastante importante para nós. Então, as vendas aqui alcançaram 3 milhões de toneladas de aço, isso significa que ela está 11,5% acima do quarto tri de 22. Bem, aqui eu quero só fazer um pequeno adendo, um pequeno alerta aqui, porque assim, comparar o quarto tri de 22, como nós vimos ali em cima, que teve uma queda no volume de vendas, que teve uma queda na sua lucratividade, que teve uma queda no seu lucro líquido, pode parecer que a empresa superou muito as coisas. Agora, olhando a empresa no geral, por mais que ela tenha altos e baixos, nós não devemos nos atentar tanto a esses dados aqui, porque eles vão dar uma maquiada. Eles vão mostrar apenas aquilo que é bom para a gente. Então é importante você sempre analisar a empresa no conjunto. E claro, se você investe tanto na GGBR como na Goal, é importante você olhar todo o histórico da empresa, porque se você olhar o histórico e enxergar que isso é positivo, eu acho que realmente vale a pena você investir o seu capital. Agora, se você enxergar apenas um trimestre e falar que a sua decisão de investimento vai ser baseada exclusivamente nisso, eu tomaria um pouco de cuidado, afinal de contas, os números, eles mostram uma foto do que a empresa é naquele momento, mas olhando para a empresa como um filme, como uma trajetória, uma sequência de resultados bons e ruins, melhores e piores, é importante para você tomar uma decisão baseada de investimento, para você saber onde você está entrando. Bem, olhando aqui para a dívida bruta, que eu acho que aqui é interessante, e especialmente a questão da dívida líquida, pelo EBITDA, que é aquele indicador que eu comentei com vocês, nós temos aqui algo de dívida bruta de 12 bi. Bem, você pode falar, nossa André, essa empresa está ferrada, então 12 bi de dívida, ela nunca vai conseguir pagar isso, mas calma. Você percebeu comigo lá em cima que ela gerou resultados muito relevantes e que talvez essa dívida aqui ela esteja por diversos anos parcelada, então ela não tem que despender esse dinheiro todo agora. E olha só que interessante. E aqui esse é o indicador que mostra algo muito saudável para nós, que a sua dívida líquida sobre EBITDA está em 0,31. Ou seja, quando você tem uma dívida líquida por um EBITDA em 1, significa de uma certa maneira que se a empresa lá conseguir reportar um EBITDA igual por um ano, ela consegue pagar todas as suas dívidas. Agora, se esse indicador estiver abaixo de 1, significa que tudo aquilo que a empresa gera, através de um EBITDA, através daquele lucro efetivamente ali que ela tem antes de impostos, antes de juros, ela consegue pagar toda a dívida antes de um ano. Agora, claro, logicamente, se esse indicador estiver acima de 1, significa que ela precisa repetir aquele EBITDA dela por mais de um ano, ou talvez por mais de vários anos, para que ela consiga fazer o pagamento daquela dívida. Então, olhando para esse indicador, essa empresa está extremamente saudável em relação à sua alavancagem. Dizendo de outra maneira, é uma empresa que tem um caixa livre, ou seja, ela tem basicamente aqui 69% do seu caixa livre para investimentos, livre para pagar dividendos, livre para diversas coisas, ou seja, se trata de uma empresa extremamente saudável. Bem, olhando para outro indicador que eu acho extremamente importante, que normalmente vem com essa sigla em inglês, mas que eu acho extremamente importante você saber, que é o CAPEX. Basicamente, CAPEX significa investimento. Essa empresa ela fez quase 1 bi de investimentos aqui apenas no primeiro trimestre de 2023. Eu não estou falando de uma empresa pequena aqui, eu estou falando de uma empresa que, além de centenária, ela está investindo 1 bilhão
a cada 3 meses. Então, em um ano, basicamente, essa empresa ela investe 4, 5 bi de investimentos, formas novas de você colocar dinheiro dentro do bolso dos acionistas, dentro do bolso dos controladores e, claro, trazer valorização para a empresa. Então, isso é muito bom. Outra questão extremamente interessante, bonificação de ações. É uma empresa que ela fez uma aprovação de uma ação a cada 20, ou seja, se você tinha, por exemplo, 100 ações, você, consequentemente, ganhou mais 5. Talvez não tenha valido tanto a pena olhando para essa questão. Agora, se você olhar para um espectro de longo prazo, que você, por exemplo, tem 15, 20 mil ações, talvez essa bonificação tenha valido muito para você, considerando ademais que nós temos dividendos de 3 ou mais reais por cada ação. Então, essa é uma questão muito importante. Olhando para outra questão que eu tenho absoluta certeza que interessa muito aos investidores, é a questão de distribuição de proventos. E ela destinará aqui quase 900 milhões de reais em dividendos apenas para agora. Eu até separei esse fato relevante aqui, que ela vai gerar. Para você que tem, por exemplo, a GGBR, então você vai receber aqui 51 centavos. Se você tem a Goal, que basicamente é a holding, você vai receber 25 centavos por ação. Então, claro, nós temos aqui algo que talvez não possa representar tanto na questão do yield em si, porque se nós pegarmos o quanto que essa empresa é cotada, que está aqui nos seus R$24, vamos pegar então 51 centavos divididos por 24,71, nós vamos ter um yield de aqui 2%. Bem, talvez para você não seja muita coisa. Agora, se olharmos que a empresa ela paga mais de uma vez ao ano, talvez 2% apenas seja o começo do que essa empresa vai pagar para você. E considerando aqui que ela já pagou 51 centavos, relembrando do histórico aqui que ela tem, ela já ultrapassou, por exemplo, 2020, 2019 praticamente inteiros. Então, dá para você notar que se trata de uma empresa que tem um compromisso com o seu acionista de pagar dividendos. Bem, para encerrar, eu quero apenas trazer para vocês, para que tenham conhecimento, porque isso aqui é extremamente importante, a questão da alavancagem, a questão das dívidas, que é algo que eu tinha comentado com vocês. E para isso eu quero focar exclusivamente neste gráfico aqui da direita. Então, olhando aqui para o que eles mostram para nós, o que eles querem dizer, e eu vou decifrar isso aqui. Eles têm de liquidez, ou seja, eles têm tudo isso aqui. O roxo aqui é o caixa e nós temos aqui esses outros 4,4 bi que estão aqui no RCF, que basicamente é uma linha de crédito internacional. Bem, olhando aqui efetivamente para o que nós temos hoje em caixa e o que nós temos de cronograma de amortização de dívidas, olha só que interessante. Muito da nossa dívida, ou seja, 5 bi, eles estão para vencer acima de 2030. Então, olha só que interessante. Nós temos 2023 inteiro e mais ali 6 anos para chegar a uma dívida que basicamente só consumiria o caixa de hoje, que nós temos aqui 5,8 bi. Agora, claro, a empresa ela não vai ficar parada esse tempo todo, ela faz investimentos, tanto é que ela fez investimentos na ordem ali de quase 1 bi apenas neste primeiro trimestre. Só que ela tem tanto dinheiro hoje em caixa que ela tem a capacidade de fazer investimentos sem se alavancar, que por mais que a alavancagem dela esteja aqui em 0,31 vezes, isso significa, de uma certa maneira, que a empresa, por ser saudável, ela tem hoje uma posição confortável de olhar para o horizonte e tomar duas decisões. Uma delas é prevista no próprio regulamento, que é a distribuição de dividendos. Então, nós temos um passo. Segundo, é estabelecer uma reserva de capital para a empresa para talvez uma emergência, ou talvez para bonificar os acionistas, ou talvez para incorporar e aumentar o capital social. Bem, a outra hipótese que eles têm é fazer investimentos, que particularmente eu acredito e é o que está acontecendo nessa empresa. Bem, olhando para algo bem específico, e eu até vou renovar aqui para que a gente consiga olhar, 2023, 24, 25 e 27, a empresa tem muito pouco para pagar. Tanto é que ela tem, e aí é interessante você saber do que se trata, primeiro, bonds. Bonds, basicamente, o que significa? É basicamente título de dívida americana. É como se fosse o nosso tesouro, o Selic, mas lá eles chamam de bonds e eles têm dívida lá fora. Então, nós temos aqui 1 bilhão a ser pago, basicamente. Depois, nós temos debentures, que são títulos emitidos pela própria companhia para captar dinheiro no mercado. E, claro, nós temos aqui 600 milhões de dívidas. Por fim, nós temos empréstimos bancários, que, enfim, dispensa comentários. Nós temos 1,1 bi de dívida. Então, é algo extremamente confortável aqui para a empresa, porque nós temos em 2023 2,7 bi de dívida para serem pagas, além dos investimentos, além daquilo que já é normal de despesa com a empresa. Então, para você ter uma ideia do que eu estou querendo comentar, nós temos 2,7 bi
que já temos caixa para pagar. A empresa vai continuar gerando caixa e vai ter as despesas com material, com pessoal, com despesas outras e tudo mais. E nesse meio tempo também está fazendo investimento. E depois de tudo isso aqui que ela tem, ela ainda reporta para nós, e eu vou trazer vocês de novo aqui para o começo para que a gente possa olhar, ela ainda assim reporta um lucro nesse trimestre de 2.388 milhões, com uma margem líquida de praticamente 13%. Bem, eu quero trazer vocês aqui para mim para dar um recado final a respeito tanto da GGBR como da Goal. Se você investe nessas empresas, o que você precisa entender de uma certa maneira é que existe volatilidade nessas empresas, que diversos fatores podem afetar, só que quando você olha para um espectro de longo prazo, o que vai afetar essa empresa? Primeiro, a questão dos juros, porque se o core dessa empresa é vender aço, e por exemplo a construção civil é algo extremamente forte e demandante deste produto, a queda dos juros ela torna mais atrativo o crédito. E por exemplo, eu, você e diversas outras pessoas vão, por exemplo, ao banco para se financiar, para comprar um carro, para comprar um apartamento, para comprar, enfim, qualquer outro bem ali que você queira consumir. E no final das contas, você, por exemplo, vai ali na construtora ou em qualquer outro lugar que está erguendo um prédio e você faz a compra ali na planta. E isso é extremamente comum em momentos de juros um pouco mais baixos, em que a economia ela acaba se fortalecendo muito. Então, olhando para um espectro de longo prazo, eu enxergo que os juros caindo para um patamar que é um pouco mais normal, para que o Brasil está normalmente acostumado ali na casa dos seus 8%, que deve acontecer, muito provavelmente mantendo-se a uma linha mais ou menos do que o Banco Central estabelece, no começo do ano que vem, talvez no final do primeiro semestre do ano que vem. Então, olhando para esse espectro de longo prazo, o que eu acho que é interessante? É um prazo hoje de investimento nessa empresa, em que você vai acumular diversas e diversas ações dela. Depois que isso tudo acontecer, o que eu acredito que possa ser benéfico para a sua carteira? A queda de juros, trazendo empresas de construção civil para cima, a demanda por aço também vai subir bastante, porque as construtoras elas vão querer investir muito nesse setor e por conta de ser um momento bastante robusto, bastante interessante para esse tipo de investimento, elas vão demandar e contratar aço por diversos anos. E isso vai gerar uma previsão de lucro, uma previsão ótima de margem e, claro, para você que é um microinvestidor, um pequeno investidor nessa empresa, como que você vai se beneficiar? Pelo aumento ali na valorização da empresa, na cotação da própria ação e também nos dividendos que ela paga. Portanto, olhando para um espectro bastante interessante para essa empresa, hoje eu não posso ainda dizer que eu posso aconselhar ações. Eu apenas estou aqui trazendo para vocês algo que eu imagino que possa acontecer e, claro, essa é apenas uma análise que eu faço de mercado baseada em dois critérios. Primeiro, a margem dessa empresa e a lucratividade ali que ela trouxe e outra, uma perspectiva de queda de juros que pode beneficiar outras empresas que vão demandar aço. Então, conjugando essas duas, eu, por mais que não indique nem recomende a compra ou venda dessa empresa, eu acredito que se trata de um ótimo ativo e que hoje eu considero realmente estudar para ingressar no meu portfólio de investimentos. Bem, se você investe em alguma dessas duas empresas ou vai receber dividendos dela, não se esqueça aqui de comentar e, claro, eu faço um pedido, por fim, de você se inscrever, porque assim que eu alcançar 2.000 inscritos aqui, eu vou abrir uma live em que eu vou tratar sobre diversos temas a respeito do mundo aqui do mercado de capitais e, claro, ainda vou deixar o chat aberto para que a gente converse sobre qualquer coisa. Você pode trazer aqui alguma dúvida, você pode trazer a sua carteira de investimentos e tudo isso eu vou analisar ao vivo com você. Então, conto com a sua inscrição, espero que tenha gostado e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!